Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum e dessa vez o nosso 26º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, vai falar sobre um álbum de acid jazz com influências do fusion de um grupo inglês, mais precisamente da cidade de Londres, região então de mesmo nome, região de Londres, álbum esse que se chama On Top, gravado e lançado pelo grupo chamado Akimbo. Na verdade, este não é um grupo e sim um projeto, já que foi apenas um álbum que o grupo veio a lançar, que esse projeto então veio a gravar suas composições, sendo que esse álbum foi gravado no ano de 1998, mais precisamente lançado no dia 18 de novembro de 1998, o qual possui 4 integrantes na sua formação fixa do projeto, os quais participam de todas as 11 faixas presentes no álbum, porém inúmeras outras participações de outros integrantes em diversos instrumentos diferentes também participam então da gravação do álbum. Esse é um excelente álbum com muito groove, excelentes arranjos, os instrumentistas muito bons tecnicamente, dando destaque, na minha opinião, principalmente para os arranjos de bateria e principalmente do contrabaixo, já que esses dois instrumentos acabam conduzindo as composições para suas intenções em todos os casos. A grande maioria das faixas são instrumentais, existindo apenas 3 das 11 faixas presentes no álbum, as quais possuem vocal, possuem voz. Este é um álbum que foi lançado pelo selo Acid Jazz e não encontrei informações sobre qual estúdio o álbum foi gravado. De qualquer forma, o grande destaque do álbum, na minha opinião, está justamente no ritmo, no groove e em especial, como eu já disse, nos arranjos de baixo e bateria, também na combinação entre esses dois instrumentos, entre os arranjos destes dois instrumentos, embora os arranjos dos demais instrumentos também mereçam atenção e merecem destaque, pois são excelentes arranjos, sempre muito bem interpretados, sempre com muita expressão e que também ajudam a elevar a qualidade dos arranjos, das composições e do álbum como um todo. Esse é um álbum que foi gravado até de certa forma quase como uma jam, já que as composições não são muito complexas, deixando então a complexidade para os arranjos individuais de cada instrumento principalmente, mas também pelos arranjos do conjunto como um todo. Todos os integrantes então acabam, devido à sua qualidade técnica de todos eles, acabam então pensando e criando arranjos com muita qualidade, bem expressivos nas suas interpretações, o que ajuda e muito a elevar a qualidade do álbum. Como eu disse, composições não muito complexas, até certo ponto harmonicamente falando, bem simples, mas sempre com uma criatividade a mais que acaba ajudando a agregar toda a qualidade existente no álbum. Não são composições velozes, às vezes nem muito embaladas, existindo, como eu disse, além da influência do fusion e além de ser o principal gênero, o acid jazz, percebe-se também muitas influências do funk, do soul e outros gêneros, os quais o ritmo e o groove acabam sendo predominante nas características destes gêneros. Então, muito groove, como eu já disse, às vezes arranjos interpretados de forma pausada por alguns instrumentos, o que acaba dando ainda mais a ideia de menos embalo, de menos velocidade e deixando a ideia do groove em evidência, o que, na minha opinião, é o grande destaque. Como eu já falei também, os arranjos do contrabaixo acabam conduzindo
todas as intenções das composições, sendo justamente esse o grande destaque, embora a combinação e a sincronia, em especial com a bateria, também são outro elemento que merece a atenção quando da apreciação. Como eu já falei, aqui não é um grupo, mas sim um projeto, sendo que 4 integrantes acabam sendo fixos nas interpretações de todas as 11 faixas existentes no álbum, sendo que estes integrantes são o guitarrista de nome Simon Bartholomew, bem como o tecladista de nome Neil Cowley, assim como o baixista de nome Nick Seymour, bem como o baterista de nome Nick Van Gelder. Todos estes 4 integrantes possuem outros grupos ou pertenceram a outros grupos, alguns até de certa forma bem expressivos dentro do cenário musical mundial, mas como eu também já comentei com vocês, não somente desses 4 integrantes o álbum foi gravado, e sim existem inúmeras outras participações no álbum, sendo eles a vocalista Marcina Arnold, o saxofonista de nome Andy Ross, embora seu verdadeiro nome seja Andrew Ross, assim como o outro saxofonista de nome Jim Hunt, embora seu verdadeiro nome seja James Hunt, bem como o trompetista Duncan McKay, assim como o flautista Neil Yates, a tecladista Jessica Lauren, bem como o percussionista acreditado como Kofi Karikari, embora seu verdadeiro nome seja Ralph Karikari. O álbum, que possui uma arte da capa até certo ponto bem simples, apenas com uma foto de um pingente em formato de coração, com o escrito do nome do projeto, o nome do grupo, então no meio desse coração, em fundo preto, um pingente dourado, né? Uma arte bem simples então na sua criação, uma foto apenas então desse pingente, bem como a contracapa também do álbum, que possui uma arte também bem simples, com outras cores mais vivas, cores mais claras, predominando muito a cor amarela, com poucas informações, apenas o nome das faixas, o selo e algumas outras informações básicas, bem como também o desenho de uma palmeira, enfim, uma arte bem simples também na sua contracapa. Não encontrei informações do responsável pela arte tanto da capa quanto da contracapa. Nas nossas próximas publicações comentaremos aqui então faixa a faixa do álbum. Fiquem juntos, continuem acompanhando as nossas próximas publicações. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas. Até a próxima. Valeu! A primeira faixa do álbum, que é justamente a faixa que dá nome ao grupo, que dá nome ao projeto, chamada Akimbo, é uma das faixas que eu considero das melhores. Um excelente groove, sendo justamente esse o grande destaque da composição, na minha opinião, com uma excelente linha de baixo, combinada também o arranjo com a bateria, acabam dando toda a condução e toda a intenção da composição como um todo, existindo eventuais pausas de pequena duração que ajudam a elevar também a qualidade do arranjo em si. Os instrumentos de sopro, responsáveis pela melodia principal, pelo tema da música, também são interpretados com muita expressão e bastante energia, e outro elemento então que ajuda a elevar a qualidade do arranjo, da composição, mantendo o nível, a qualidade então da interpretação da composição no topo. O arranjo de guitarra também bastante expressivo e muito bem interpretado, existindo inclusive a inclusão de um pedal wah-wah, o que ajuda a dar um timbre e uma qualidade a mais então para a interpretação do arranjo, da composição na parte harmônica, no que diz respeito, já que a guitarra então se apropria e fica mais
focada então na interpretação harmônica da composição, embora exista também um ótimo solo de guitarra, embora o destaque, como eu já falei, esteja justamente realmente no arranjo do contrabaixo, uma excelente linha que conduz toda a ideia da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A segunda faixa do álbum, chamada For Real, é outra faixa que possui um excelente groove, embora esta seja uma faixa um pouco mais intimista assim, em comparação à faixa anterior, existindo mais uma vez uma excelente linha do contrabaixo, sendo justamente esse o grande destaque da composição, na minha opinião, embora o arranjo de bateria, mais uma vez, eventualmente em sincronia com o contrabaixo, também seja outro elemento que merece destaque, merece atenção quando da apreciação da composição. Mais uma vez, os instrumentos de sopro são os responsáveis pelo tema principal da composição, responsáveis pela melodia principal da composição, interpretados mais uma vez com muita expressão e até certo ponto bastante energia, o que também ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Os arranjos dos instrumentos de corda, mais especificamente da guitarra, mais uma vez ficam presos também, focados na ideia da progressão harmônica, que até certo ponto é bem simples, mas interpretado com bastante expressão, o que ajuda a elevar a qualidade da composição como um todo. Mais uma vez, uma excelente interpretação, muito groove, sendo justamente esse o grande destaque, não só da composição, mas do álbum como um todo, e aqui a composição não foge deste padrão, mantendo um bom groove, embora com um arranjo um pouco mais simples e, como eu já falei, até certo ponto mais intimista, se em comparação às demais faixas do álbum. Eventuais notas de passagem nos arranjos dos instrumentos de sopro também são elementos que ajudam a elevar a qualidade da composição em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A terceira faixa do álbum, chamada Call to Freedom, é uma das 3 faixas que possui arranjo vocal, sendo essa uma das faixas que menos me agradam no álbum, já por ter, apesar de manter ainda o groove e toda essa ideia e intenção rítmica como prioridade, mas aqui elementos do pop acabam aparecendo mais, sim, em comparação às demais faixas do álbum, lembrando e muito, bastante influências da disco music também, uma composição que nos lembra muito algumas composições do final dos anos 70, início dos anos 80, mais uma vez, como eu já disse, com um excelente groove, uma ótima linha de baixo, sendo justamente essa, mais uma vez, o grande destaque da composição, na minha opinião. Eventuais contracantos e backing vocals também são elementos que ajudam a elevar a qualidade da composição. Uma boa composição que preza muito pelo groove, mais uma vez mantendo o padrão do álbum, mas com elementos mais pop do que em comparação às demais composições. De qualquer forma, uma excelente melodia vocal, muito bem interpretada, com bastante expressão, um bom desenho melódico, o que ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A quarta faixa do álbum, chamada The Reason, é uma ótima composição, sendo o grande destaque, mais uma vez, o arranjo do contrabaixo, aqui um arranjo interpretado com a técnica do slap,
o que acaba sendo um elemento a mais na qualidade da composição como um todo, existindo muito groove, mais uma vez, um bom acompanhamento no arranjo da bateria, em eventuais momentos até em sincronia com o contrabaixo, embora não em tempo integral, deixando até certo ponto o contrabaixo com certa liberdade para criar seu próprio arranjo, o que acaba sendo grande destaque mais uma vez. Embora o arranjo dos instrumentos de sopro, que mais uma vez são os responsáveis pela melodia principal, são outro elemento que merecem atenção quando da apreciação. Muito bem interpretados, mais uma vez com bastante expressão, muita energia até certo ponto na interpretação destes arranjos, o que acaba mostrando o tema de maneira bem interessante e que ajudam mais uma vez a elevar a qualidade da composição como um todo. Arranjo da guitarra, mais uma vez focado pela interpretação da progressão harmônica, mais uma vez uma progressão harmônica bem simples, com eventuais timbres, com incursões de efeitos como o wah-wah, que também acabam elevando todo o arranjo, a qualidade do arranjo e da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A quinta faixa do álbum, chamada Love Gone Getcha, é outra excelente composição, sendo essa a faixa que, na minha opinião, possui o melhor arranjo de contrabaixo, mais uma vez interpretado com a técnica do slap, o que ajuda a elevar a qualidade do arranjo da composição, sendo que aqui o arranjo da bateria está em sincronia com o arranjo do contrabaixo em maior parte do tempo, existindo então uma sincronia entre esses dois instrumentos que ajudam a elevar e a priorizar o arranjo rítmico ainda mais, sendo justamente esse o grande destaque da composição, na minha opinião. Uma composição até certo ponto mais intimista, embora não muito exagerado, sendo uma ideia intimista mais sutil, até certo ponto uma ideia bem minimalista também, já que as intenções e as partes não variam muito, sendo que aqui o teclado possui bastante liberdade e bastante abertura para trabalhar com diferentes timbres, o que ajuda a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. O arranjo de guitarra também merece atenção quando da sua interpretação, existindo mais uma vez bons timbres interpretados com efeitos, bem como boas linhas também. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sexta faixa do álbum, chamada Everybody Knows, é outra faixa que possui uma excelente linha de baixo, um excelente arranjo do baixo, sendo mais uma vez esse o grande destaque da composição, na minha opinião. Além de esta ser uma das 3 faixas que possuem arranjo vocal, portanto não sendo uma faixa instrumental. O arranjo dos instrumentos de sopro, mais uma vez, merecem atenção, embora aqui eles funcionam quase como uma segunda voz, já que então não são responsáveis pelo tema, não são responsáveis pela intenção melódica, ficando essa então de responsabilidade do arranjo vocal. Um arranjo muito bem interpretado, bastante expressivo, com uma ótima interpretação desse arranjo vocal, existindo também um ótimo arranjo de bateria, mais uma vez, o qual eventualmente acaba estando em sincronia com o arranjo do contrabaixo, o que ajuda a elevar ainda mais a qualidade do arranjo, em especial na parte B, sendo justamente a parte B a parte de maior destaque da composição, na minha opinião. Embora os arranjos dos sopros, como eu já falei, também mereçam atenção
quando da apreciação da composição. A interpretação do arranjo vocal, até certo ponto bem intimista em alguns momentos, também são outro elemento que merecem atenção quando da apreciação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sétima faixa do álbum, chamada Return of the Lotus, funciona como uma vinheta do que como uma composição propriamente dita, de pequena duração, existindo uma intenção até certo ponto bem oriental, interpretada pelo teclado basicamente, sendo quase que o único instrumento presente na composição, possuindo também uma intenção bem intimista dentro da sua interpretação. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A oitava faixa do álbum, chamada Invasion of the Happy Beats, é a faixa que eu considero a melhor, em especial devido ao arranjo do contrabaixo mais uma vez, mas também devido à sua expressão na interpretação do arranjo de todos os instrumentos como um todo, embora o arranjo do contrabaixo acaba se destacando na minha opinião. Uma excelente linha de contrabaixo que acaba conduzindo toda a intenção da composição. Eventuais frases em sincronia com a bateria também são outro elemento que merece atenção quando da apreciação. Embora alguns elementos que tornam a música um pouco intimista até certo ponto, principalmente devido ao arranjo do teclado, mas não de maneira muito exagerada, essa intenção intimista, até certo ponto bem sutil, principalmente quando da aparição dos instrumentos de sopro, os quais mais uma vez são os responsáveis pelo tema principal da composição, bem como mantém toda a ideia melódica da composição. Uma ideia melódica até certo ponto bem minimalista, já que o tema é bastante repetitivo, mas dando liberdade também para que esses instrumentos de sopro consigam então improvisar ou terem, como eu disse, mais liberdade para criarem arranjos mais leves, soltos e livres também. O arranjo de guitarra também merece atenção, embora ele fique mais preso à ideia harmônica, à intenção harmônica, mas também existam eventuais frases da guitarra que ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A nona faixa do álbum, chamada Tickle, é uma das faixas que possui voz, sendo então a terceira e última faixa do álbum a possuir arranjo vocal, sendo essa uma faixa bastante intimista, talvez a faixa mais intimista de todo o álbum, embora mais uma vez não de maneira exagerada, sendo até um arranjo intimista bem sutil, embora se sobressaia esse intimismo em relação às demais faixas de maneira mais exacerbada. A interpretação do arranjo vocal, mais uma vez, acaba dando uma qualidade a mais, sendo uma interpretação bastante expressiva, com um excelente desenho melódico, sendo esse justamente um dos grandes destaques da composição, não só pelo desenho melódico, mas pela expressão colocada então na interpretação desse arranjo de voz. Mais uma vez, o arranjo de contrabaixo, dessa vez junto com o arranjo de bateria, acabam conduzindo toda a intenção da composição, com eventuais acentos em sincronia entre esses dois instrumentos, o que são momentos que ajudam a elevar a qualidade do arranjo como um todo, existindo também eventuais pausas de pequena duração, principalmente no arranjo da bateria, que é outro momento que ajuda também a elevar a qualidade da composição como um todo, o qual se destaca mais uma vez pelo groove e pelo ritmo mais
propriamente dito, existindo eventuais pausas também de outros instrumentos, como o contrabaixo, sendo que o arranjo de guitarra, mais uma vez, merece atenção, o qual fica focado na interpretação da harmonia. O arranjo de teclado, o qual possui um timbre de órgão, acaba criando uma nuance, acaba criando um clima a mais, uma intenção a mais, e que ajuda então a dar essa intenção intimista para a composição como um todo. É um outro elemento que também merece destaque e merece atenção quando da apreciação da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 10ª e penúltima faixa do álbum, chamada Fly to Havana, é outra faixa que eu considero das melhores. Mais uma vez com um excelente groove, um ótimo arranjo de percussão aqui nessa composição, sendo justamente o arranjo da percussão o grande destaque da composição, na minha opinião, existindo então arranjo com congas, que sendo então esses tambores os destaques, embora o arranjo da flauta transversal também mereça atenção, e claro, mais uma vez, o arranjo rítmico, principalmente interpretado pelo contrabaixo e pela bateria, o qual mais uma vez, eventualmente, possuem alguns momentos em sincronia em seus arranjos, que ajudam a elevar a qualidade da composição como um todo. Mais uma vez, os instrumentos de sopro são os responsáveis pelo tema da melodia, pelo desenho melódico, então, da composição, dando liberdade, principalmente para a flauta transversal, poder ter momentos de improviso e liberdade no seu arranjo, o que é outro elemento que ajuda e muito a elevar a qualidade da composição como um todo. Muito groove, muito swing, até certo ponto com elementos da música latina, talvez como uma salsa até certo ponto, são outro elemento que também merecem atenção e acabam sendo um elemento bem peculiar da faixa como um todo, dessa composição em específico. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 11ª e última faixa do álbum é outra faixa que eu considero das melhores, com um excelente groove, mais uma vez, sendo justamente esse o grande destaque da composição. Este groove conduzido, mais uma vez, então, pelo arranjo de contrabaixo, sendo que o arranjo de bateria também ajuda a dar essa intenção rítmica bem forte e acaba criando, junto com a linha do contrabaixo, sendo os grandes destaques da composição e do arranjo como um todo. Aqui, uma progressão harmônica que nos lembra muito a ideia do blues, devido então às suas ideias de primeiro, quarto e quinto graus, mantendo aquela ideia de coros de 12 compassos, bem característico do blues, embora não se mantenha apenas esses 3 acordes e esses 12 compassos em tempo integral, mas que acabam conduzindo então toda a intenção à composição. Composição essa que dá nome ao álbum, chamada On Top, o qual possui ótimo arranjo de guitarra e um ótimo arranjo do teclado também, os quais criam uma intenção bem intimista, mais uma vez, sendo mais uma faixa bastante intimista na sua intenção. Diferentes timbres, diferentes arranjos nesses dois instrumentos, tanto na guitarra quanto no teclado, também são elementos que ajudam a elevar a qualidade da composição e do arranjo como um todo, sendo o teclado o instrumento responsável pelo tema principal da composição, que dá toda a intenção melódica, mantendo a guitarra, embora o teclado também, como responsável
pelas intenções harmônicas da composição. Uma linha de baixo com muito groove, como eu já falei, uma excelente linha de baixo, mas que nos lembra muito a intenção do blues também, para combinar então com a progressão harmônica toda essa influência do blues na composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! Então tá, galera, esses foram os nossos comentários sobre o primeiro e único álbum de estúdio lançado pelo grupo inglês, mais precisamente da cidade de Londres, região de mesmo nome, portanto região de Londres, grupo chamado Akimbo, álbum esse que se chama On Top, sendo que, como eu falei já em publicações, em postagens anteriores, este não chega a ser um grupo e sim um projeto, já que todos os integrantes aqui se juntaram para esse álbum, para a gravação desse projeto, e todos eles pertencem a outros grupos já existentes. É um excelente álbum, o qual o groove predomina, sendo um álbum, na sua maior parte, um álbum instrumental, um álbum que possui 11 faixas, sendo que 8 dessas 11 faixas são faixas instrumentais, portanto existindo apenas 3 faixas com o arranjo vocal. Como eu disse, muito groove, com principal destaque principalmente para os arranjos do contrabaixo, que acabam conduzindo todas as composições em sua maior parte, embora o arranjo de bateria ajude a combinar com o arranjo do contrabaixo toda essa intenção rítmica que o álbum nos traz. Um álbum de acid jazz, mas com influências do fusion, embora perceba-se também eventuais outros gêneros como influência, como blues, como disco music, assim como funk ou o soul music de modo geral, ou seja, bem aqueles gêneros dos anos 70 acabam aparecendo bastante nas influências das composições como um todo. Um álbum, como eu já falei, é um projeto, mas que 4 integrantes acabam fazendo parte da gravação de todas as faixas, embora existam inúmeros outros participantes, músicos, participantes em diferentes instrumentos, instrumentos de sopro, percussão, voz, teclado, em todas as faixas, porém não aparecendo, não gravando todas as faixas, aparecendo apenas em algumas composições, as quais, em eventuais momentos, soam até certo ponto bem intimista e até certo ponto bem minimalista, sendo um álbum que foi gravado até certo ponto com uma ideia de uma jam, portanto com arranjos bem soltos, arranjos bem livres, dando bastante liberdade para os arranjos melódicos, principalmente os arranjos de sopro em sua maior parte, com uma ideia até de improvisação, embora não em tempo integral e embora não de maneira exagerada. Álbum esse que possui uma arte tanto da capa quanto da contracapa bastante simples, com uma foto na capa de um pingente de coração, com o nome do grupo escrito no meio, uma contracapa mais colorida, com cores claras, predominando o amarelo, com apenas poucas informações, como o nome das faixas, o nome do selo, enfim, algumas pequenas informações, então, em relação ao álbum. E lembro vocês que vocês podem acompanhar os comentários do álbum na íntegra, faixa a faixa, no canal do Andamento Rápido no YouTube. Vá até lá, procure o canal do Andamento Rápido no YouTube, se inscreva, deixem seus comentários e deixem suas curtidas por lá também. E já adianto para vocês que o nosso 27º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, vai falar sobre um álbum de blues de um artista norte-americano, mais precisamente da cidade de Indianola. Não deixem de deixar seus comentários, deixar suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, um
grande abraço, até a próxima. Valeu!